Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Nesse vídeo eu vou detalhar para vocês o código do robô saldo de agressão lá no Profit Chart. Então eu vou explicar o fundamento, as condições de entrada e depois nós vamos fazer a leitura ali do código passo a passo. É um vídeo bem completinho, então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando aí os conteúdos. Então, gente, o robô saldo de agressão ele vai utilizar a técnica lá de tape reading para basear ali as suas operações, que é uma técnica de mercado que envolve justamente essa leitura e interpretação dos dados em tempo real, como o volume e o preço das negociações. Então, essa abordagem ela vai identificar a pressão de compra e a pressão de venda no mercado e permitir tomar decisões com base nesses insights. Quando a gente identifica um participante institucional que está ali consistentemente enviando ordens em grandes volumes, tá? Por exemplo, ou a gente identifica esses grandes volumes de agressão ali no mercado. A gente acompanha esse movimento e busca aproveitar o deslocamento do preço que esses lotes, esses grandes volumes de agressão causam. Então, esses grandes players, devido a esse alto volume de negociação, podem ter a capacidade de consumir toda a liquidez disponível ali da contraparte em determinado nível de preço específico e que vai resultar num deslocamento desse preço para o próximo nível. Ou seja, né, se houver ali uma agressão de compra, os preços eles tendem a se mover para níveis mais altos. Então, enquanto, né, quando tiver uma agressão de venda, a pressão ali é para que movimente os preços mais para baixo. Então, gente, a ideia aqui é entender esses padrões de agressão que os traders eles podem buscar em termos de oportunidades de negociação quando segue ali esses grandes players e aproveitar esses deslocamentos de preço com base nesses volumes. Então, a ferramenta saldo de agressão lá no Profit Chart tem essa função que permite os investidores, né, de modo geral, acompanhar essa intensidade de negociações. Então, ela é baseada na ideia de que a agressividade dos participantes no mercado pode fornecer, então, insights sobre a direção e a força ali de uma tendência. Então, o saldo de agressão, ele é calculado comparando o volume negociado nas operações de compra com o volume negociado nas operações ali de venda num determinado período de tempo. Então, o volume, ele vai se referir à quantidade ali de ativo financeiro que a gente vai estar trabalhando, que foram negociados. É uma medida importante para poder analisar a intensidade e a liquidez do mercado. E aí fornece, como eu disse, né, esses insights sobre a participação tanto de compradores quanto de vendedores. Então, se o volume de compra for maior do que o volume de venda, o saldo de agressão vai ser positivo e vai indicar uma maior pressão de compra, preços para cima, né? Por outro lado, se o volume de venda for maior que o volume de compra, o saldo de agressão é negativo, indicando então uma pressão de venda e a queda dos preços. Lei básica aí da economia, né? Oferta e demanda. Então eu vou ensinar aqui para vocês as condições de entrada e o código, né, passo a passo ali para a gente conseguir entender essa programação e como vocês terem aí autonomia para poder mudar os stops, enfim, alterar o código conforme a estratégia de vocês. Não é um vídeo de recomendação de investimentos, mas aqui o intuito é justamente dar essa autonomia para vocês criarem o código, irem modificando e entenderem a lógica de programação também. Tá bom? Então vamos lá entender esse código. No Profit, o saldo de agressão ele vai ser representado graficamente por meio de linhas aí que variam ao longo do tempo. Então, os valores positivos são representados em verde e os valores negativos em vermelho. Isso permite identificar momentos em que há um desequilíbrio entre as negociações de compra e venda, o que pode indicar um aumento da pressão compradora ou vendedora no mercado. Por exemplo, um saldo de agressão positivo e crescente pode indicar uma tendência de alta mais forte, enquanto um saldo de agressão negativo e crescente pode indicar uma tendência de baixa em desenvolvimento. Então, o robô saldo de agressão que a gente vai analisar hoje, ele é um programa de negociação automatizado que utiliza essa ferramenta saldo de agressão aqui do Profit como base para tomar essas decisões de compra e venda. Então, o robô ele é projetado para identificar essas oportunidades de negociação com base nesses desequilíbrios entre as operações de compra e venda, indicado aí pelo saldo de agressão. Então, quando a gente utiliza esse saldo de agressão como critério de entrada, o robô vai buscar identificar os momentos em que há uma pressão significativa de compra
ou de venda no mercado. Então, quando o saldo de agressão indica uma pressão de compra forte, o robô vai executar ordens de compra para aproveitar uma possível aí alta nos preços dos ativos. E da mesma forma, quando o saldo de agressão indica uma pressão de venda forte aqui, o robô ele vai realizar ordens de venda para aproveitar essa possível queda no preço do ativo. Então, antes da gente entrar no código em si, eu quero mostrar para vocês as condições de compra e de venda, para depois que vocês possam, né, entender melhor ali o robô. Bom, então são basicamente 3 condições. A primeira é que o preço de fechamento seja maior do que a média de referência de 9 períodos. Eu já vou explicar melhor porque a gente escolhe 9 períodos aqui. Mas basicamente isso vai indicar um movimento ascendente ali dos preços, né? E uma possível oportunidade de compra. Já aqui na condição de venda é menor do que essa média de referência, o que vai indicar então um movimento descendente. Em termos de volume, o volume vai ter que ser sempre maior do que o parâmetro que nós vamos definir aqui. Por exemplo, uma agressão de 100 ou enfim, a agressão dependendo do ativo que vai estar considerando também, esse parâmetro vai alterar. E aí que vai indicar se há uma pressão de compra ou, no caso ali, uma pressão de venda. Depois, o último é justamente para poder observar essa oportunidade de compra e se o movimento está de fato ali de alta, ou seja, se o fechamento é maior do que a abertura, no caso para compra, ou se o fechamento do candle ali é menor do que a abertura, mostrando ali um preço em queda. Então, são essas condições aqui que vão auxiliar ali o robô. Mas então, só para vocês entenderem essa questão da média, o uso da média de referência ali de 9 períodos é comumente utilizado porque é considerado um intervalo de tempo ali suficientemente curto para capturar mudanças recentes no preço, mas também oferece uma perspectiva um pouco mais ampla em termos de comparação com períodos muito curtos, como uma média de referência de 5 períodos. Então, quando a gente calcula essa média de referência usando 9 períodos, a gente busca suavizar o movimento do preço, indicar tendências, né, ou reversão ali de curto prazo. Então, essa média ela pode ajudar a filtrar o ruído do mercado e fornecer uma referência visual para determinar se o preço atual está acima ou abaixo dessa média. No caso aqui do volume, da agressão em si, a gente define esse limite, né, como uma forma de identificar operações em que o volume negociado esteja acima do normal, o que pode indicar um aumento na pressão de compra ou venda. E aí, dessa forma, ao exigir aí um volume de agressão acima desse valor de referência que a gente vai definir nos parâmetros, essa estratégia ela visa filtrar essas oportunidades em momento que há uma participação mais significativa dos investidores e um potencial maior movimento ali, né, para os preços, seja crescente ou decrescente. Vou abrir aqui o editor de estratégias para poder analisar esse código linha por linha. Gente, vai dando pause aí no vídeo para poder ir anotando esse código. Eu vou tentar explicar de uma forma que dê autonomia para vocês alterarem. A gente vai tentar utilizar parâmetros aqui justamente para poder fazer essa adaptação no código para outros ativos também, tá bom? Então, o código ele vai começar com a definição dos parâmetros de entrada, que são esses valores que podem ser configurados pelo usuário. Então, esses parâmetros, eles incluem o período da média móvel, que é justamente essa média de referência, o valor mínimo para considerar o saldo de agressão positivo, como eu disse, vai alterar de ativo para ativo, dado que cada ativo tem um volume ali de agressão que é considerado alto para poder deslocar preço, seja para cima ou para baixo, tá? E a distância em relação ao preço de entrada para poder definir o stop. Então, quantos pontos ali, quantos ticks para cima e para baixo para poder definir esse stop relativamente ao preço de entrada. E também a gente vai considerar um múltiplo desse valor do stop para poder definir o objetivo de alvo, ali o lucro, tá bom? Então vamos lá. Então, em termos dos parâmetros, primeiro a gente tem essa média de referência de 9 períodos, que vai representar um parâmetro da média móvel de 9 períodos, né? Depois, esse outro input aqui de agressão, que ele vai definir justamente essa agressão no valor que a gente colocou aqui como 100, considerando que eu tô trabalhando aqui com o dólar, tá? E esse parâmetro, ele vai representar, então, esse valor mínimo necessário para considerar um saldo positivo.
um saldo representativo. Depois, esse stop que eu falei aqui para vocês e o alvo, que vai ser justamente esse múltiplo. Depois, gente, logo em seguida aqui tem duas variáveis que a gente acaba declarando, que é o volume de agressão e essa média de referência, do tipo float, né, para poder armazenar o valor do saldo de agressão e da média móvel. Então, a gente vai declarar essas duas variáveis e eu vou chamar elas aqui de vol de agressão, vol agressão e média ref, que seria justamente essas duas, para poder armazenar o valor do saldo de agressão e da média móvel. E aí depois a gente calcula a média móvel de acordo com o período definido em média de referência lá, tá? Então, essa média ref a gente vai colocar que é igual a essa média, que é a funçãozinha, que ela vai depender da média de referência, que é um parâmetro que a gente colocou lá para poder alterar os períodos da média móvel, caso a gente queira. E também ali ela vai estar dependente, né, usando o preço de fechamento da barra atual. Então, o valor resultante aqui vai ser atribuído a essa variável média ref. O código usa também essa função aqui, ó, que é justamente o volume de agressão. Se a gente for aqui nos indicadores, a gente vai encontrar essa função para poder obter justamente o saldo de agressão atual e em seguida calcular o volume absoluto, tá? Então tem que ser absoluto para ter valores positivos, não vai ter agressão negativa, né, desse saldo aí de agressão. Então o resultado também é armazenado nessa variável vol agressão aqui. Depois desses outros dois blocos, a gente vai ter se is bought, ou seja, se está comprado. Se há uma posição aberta, a gente vai obter essa informação justamente aqui, né, usando essa variável is bought. Se houver uma posição comprada aberta, o código vai definir um stop loss de venda usando essa função sell to cover stop e um objetivo de lucro usando a função sell to cover limit. Então, são essas duas funções que a gente vai usar para definir o stop e o alvo ali da operação. Então, em caso de uma posição comprada aberta, você vai definir esse stop loss de venda com base no preço de compra subtraído aí pelo valor do stop. E o segundo parâmetro é o limite, offset aí, que é usado para evitar que a ordem seja acionada ali pela volatilidade. O valor 1 ele vai representar o valor mínimo para esse limite offset, tá? Depois, nesse segundo ponto aqui, o Sell to Cover Limit, ele vai definir um objetivo de lucro com a posição comprada com base no preço de compra somado ao valor de alvo multiplicado por esse stop. Então, a gente vai ter justamente o alvo, vai ser 3 vezes, ou enfim, a gente vai definir esse parâmetro vezes o stop, tá? E o valor 1 também vai representar essa questão do offset. Depois vai ter o fim desse bloco de código aqui, associado a essa condição aí, se comprado ou se vendido. A ideia é a mesma para o is sold, né? Que vai indicar se há uma posição vendida aberta, no caso ali para vendas descobertas. Então, no início do bloco aí de código vai estar associada a essa condição. Se tiver uma operação de venda aberta, então aí já vai definir essa condição. Em caso de uma posição vendida aberta, a gente vai definir o stop loss de compra com base no preço de venda somado ao valor do stop, porque quando a gente está numa venda descoberta, a gente quer o lucro, no caso, é para queda, né? Então, o stop ali vai ser somado ao preço de compra, tá? Já no caso do alvo, o alvo ele vai estar subtraído, né? Então, numa venda descoberta, o intuito é que o preço caia para você obter lucro. Então, o seu alvo é para baixo. Então, você vai definir um objetivo de lucro para a posição vendida com base no preço de venda subtraído pelo valor de alvo ali multiplicado pelo stop. Então, quantas vezes o stop você vai querer que seja o teu alvo? 1, 2 vezes o stop? Então, você vai definir isso daí. E é o mesmo valor ali, o 1 vai representar ali o valor do offset. E vai fechar esse outro bloco aqui também. Depois, né, nesse próximo bloco aqui, a gente vai verificar se há ou não, né, se não há nenhuma posição comprada ou vendida usando essas variáveis, buy position e sell position.
Se não tiver, então ele vai verificar aqui, né, igual a 0 no buy position é de compra, no sell position de venda. Então verifica se não há nenhuma posição comprada ou vendida aberta e aí dá início no bloco. Se não houver posições abertas, o código vai verificar se as condições para abrir uma posição de compra são atendidas. Então, isso inclui o preço de fechamento sendo maior que a média móvel, o saldo ali de agressão sendo maior que o valor mínimo que nós definimos e o preço de fechamento maior do que o preço de abertura, que foi o que a gente viu na tabelinha que eu mostrei para vocês, que são os critérios para a gente conseguir entrar ali na posição. Então, ele vai verificar esse preço de fechamento maior que a média, a agressão e também se o candle é positivo ou negativo, né? Para poder criar essa ordem, lançar essa ordem. Se todas as condições forem atendidas, o código vai realizar uma ordem de compra a mercado, ali no caso, tá? Que a gente colocou aqui buy at market, então ele vai lançar uma ordem de compra a mercado. E depois aqui coloquei o códigozinho para pintar a barra, né, a vela atual de verde usando a função paint bar. E aqui, né, CL green, para poder pintar a barra da vela ali atual de verde para indicar a entrada da operação. E aí, fim desse bloco. E aí, no caso oposto, né, ó, se depois, para poder verificar na venda, né, ou realizar uma ordem de venda a mercado. Então, são aquelas condições que nós vimos na tabelinha também, fechamento menor que a média de referência, o volume tem que ser maior, né, esse volume de agressão maior do que esse limite que nós definimos, e o fechamento menor que a abertura para poder indicar aí uma possível queda dos preços. Então, o código ele também vai verificar as condições para poder abrir a posição de venda. Se elas forem atendidas, ele vai abrir essa posição. Então, o código ele vai realizar a ordem de venda mercado usando a função sell short at market. E aí, depois ele vai pintar a barra da vela ali atual de vermelho para poder, usando essa função paint bar para poder indicar ali onde que foi realizada a operação. E aí, a gente consegue analisar aqui por backtest, né, o valor das operações, o histórico ali, se teve lucro ou não, quantas operações foram abertas. Lembrando que você consegue estipular isso também, né, fazer todo um controle de execução, de abertura de posição e para não abrirem ordens demais. Mas isso daqui é interessante que o backtest você consegue analisar o código, como é que tá saindo ali os stops, por exemplo, alterar o stop, o alvo e em qual gráfico, né, em qual tempo gráfico ele é melhor para você conseguir otimizar com base nesse backtest. Mas a ideia aqui é que nós possamos ter essa liberdade, criar o código, né, para que você tenha essa liberdade de alterar esses parâmetros conforme ali a sua própria estratégia. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários pra mim. Se esse vídeo foi útil, contribuiu pra você, esclareceu as suas dúvidas, não se esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo que eu tô distribuindo aqui de forma gratuita. Então, retribua aqui pra mim, deixa seu like, se inscreve no canal que eu sempre tô lançando vídeos aí nessa temática. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!